Devido ao isolamento social e à quarentena imposta pela pandemia do coronavírus, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará suspendeu o atendimento presencial há mais de um mês. Com isso, muitos motoristas que têm pendências ou que precisam dar entrada em alguns processos realizados pelo órgão estão com dúvidas sobre como proceder neste período. De acordo com a determinação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, todos os prazos e procedimentos relacionados a serviços de trânsito estão suspensos em todos os estados. Então, sem atendimento presencial no DETRAN, você vai ficar sabe como ficam os prazos e procedimentos relacionados ao serviço de trânsito. Vamos ouvir aqui no programa, viu, Aurélio? O advogado especialista em trânsito, ele vai explicar como está a fiscalização com relação a diversos pontos do Código de Trânsito no período. Vamos ouvir o doutor Rodrigo Nóbrega, que é advogado especialista em trânsito aqui no Tarde da Gente. Vamos escutá-lo. Logo no início da quarentena, alguns DETRANs, por determinação de decretos governamentais, eles acabaram suspendendo as suas atividades. E, portanto, o Conselho Nacional de Trânsito, para regulamentar isso em todo o Brasil, ele editou 2 resoluções prorrogando e suspendendo alguns prazos. Basicamente, ele prorrogou o prazo de validade da CNH, vencida desde o dia 19 de fevereiro, e o prazo para concluir a transferência veicular de veículos adquiridos também desde o dia 19 de fevereiro. Essa data foi escolhida porque os 2 procedimentos eles têm 30 dias para ser feitos. Por exemplo, quando a carteira de habilitação ela se vence, o condutor ele tem 30 dias para procurar o DETRAN e realizar a renovação. E esses 30 dias eles se encerrariam exatamente no início da quarentena, por isso que essa data foi escolhida. No caso, se o condutor ele tiver sua habilitação vencida do dia 18 de fevereiro para trás, ele já não entra nessa regra, ele está em situação irregular e terá, portanto, que aguardar o DETRAN reabrir para poder renovar a sua habilitação. Então essas foram algumas mudanças, alguns prazos que foram prorrogados. Da mesma forma, houve também a interrupção dos prazos para apresentação de defesa, de recurso administrativo e o prazo para indicação de condutor infrator. Todos esses prazos foram interrompidos e, portanto, ao final da quarentena, eles voltarão a contar novamente do zero. Ou seja, aquela multa que está se vencendo hoje ou que se venceu no início da quarentena, ela vai ter um prazo contado novamente do zero, depois que passar tudo isso, e esse condutor, portanto, poderá exercer o seu direito de defesa. E da mesma forma, por fim, houve a suspensão da expedição das notificações de autuação e de penalidade de multa de infrações cometidas a partir do dia 26 de fevereiro. Quando uma infração é constatada, o órgão de trânsito, o órgão autuador, ele tem 30 dias para expedir a primeira notificação, que é a de autuação. E esse prazo de 30 dias, ele se encerrou exatamente no início da quarentena. E não deu tempo de alguns órgãos encaminharem as suas respectivas notificações e, portanto, esse prazo ele foi suspenso. Da mesma forma, essa regra se aplica para as infrações cometidas durante a quarentena. Afinal, a fiscalização ela continua e nenhuma infração está suspensa. Os equipamentos medidores de velocidade, portanto, por exemplo, eles estão funcionando. Então, infrações cometidas durante a quarentena, as suas notificações elas também estão suspensas e só vão ser encaminhadas quando acabar esse período de isolamento social. Então, essas foram, em resumo, as principais mudanças estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito em razão do novo coronavírus. Está aí o advogado Rodrigo Nóbrega participando aqui no Tarde da Gente, ele que é especialista em trânsito, falando aí sobre as regras do DETRAN, sobre essa época de coronavírus, Aurélio. Lembrando que alguns serviços como agendamento, consultas de placas, emissão de taxas e boletos, abertura de processos de primeiro emplacamento e transferência, além da solicitação de CNH definitiva, permanecem ativos e podem ser realizados por meio do site do DETRAN.